Olá, meu povo do sétimo ano! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática, e vamos para a nossa revisão. Vem comigo, olha só o que nós temos. Igualdade matemática. O que vem a ser uma igualdade matemática? A igualdade matemática ela serve para reforçar a questão dos que nós chamamos de princípios de equivalência da igualdade. E quem são esses princípios, meu povo? Esses princípios é o princípio aditivo. Que diz o que esse princípio aditivo? Que nós, diante de uma igualdade, nós podemos adicionar um mesmo número aos dois membros da igualdade. Com isso, nós não alteramos, nós sim temos uma nova igualdade, porém de forma equilibrada. Então, vamos relembrar. Então, vamos considerar a questão da balança, olha só. Então, aqui nós temos uma balança contendo bolas azuis e bolas laranjas, beleza? Ou, o que nós estamos observando? Eu tenho 4 bolas azuis e 4 bolas laranjas e ou vermelha, como queira, mas é laranja, tudo bem. Do outro lado, isso aqui está dando um total de quanto, pessoal? 8 bolas, beleza? Do outro lado, nós temos 2 bolas azuis, mas nós temos 3 e 2, 5 e 1, 6. Olha, 2 com 6. Somando, isso aqui também vai me dar 8 bolas. Significando que essa balança, ela está o quê? Ela está equilibrada, olha só. Com 4 mais 4 vai me dar... 4 mais 4 vai me dar 8, né? E 2 mais 6 também vai me dar 8. Ora, nós podemos ter uma balança, digamos assim, desequilibrada? Temos. Vamos supor, olha, que eu vou colocar 2 bolas laranjas, né? Nesse prato aqui, olha lá, mais 2. O que eu tinha? Ó, vamos olhar aqui para observar esse desequilíbrio. Eu tenho 2 bolas azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, foram colocadas mais 2, totalizando um total de 10 bolas. Aqui permanecemos com 4 azuis e 4 laranjas, fazendo um total de 8. Olha só, então, olha lá. Estamos diante de uma igualdade? É claro que não, nós estamos diante de algo diferente. Portanto, essa balança, ela está desequilibrada. Agora, o que nós temos que fazer para equilibrar essa balança? Nós podemos equilibrar a balança colocando 2 bolas laranja no prato da esquerda. Aí, olha só, colocando 2 bolas, aí agora eu tenho 4 e eu tenho 6, isso daqui está me dando 10, eu tenho 2, com mais aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também está me dando 10. Beleza? Então, olha só, pessoal. Observe aqui esses detalhes aqui do equilíbrio, né? Ó, o que nós tínhamos anteriormente? 4 mais 4. E do outro lado, 2 mais 6. Equilíbrio? Perfeito. Show. O que foi feito? Foi acrescentado 2 do lado esquerdo, desequilibrou, mas para equilibrar, foi colocado 2 do lado esquerdo. Encontramos, então, uma nova igualdade e a balança está equilibrada. Então, observe o seguinte, meu povo. Observe que o princípio aditivo, ele exatamente é essa lógica, né? Se você está diante de uma igualdade, se você acrescentar um número, digamos assim, no membro esquerdo aqui da minha mão, né? Você também vai acrescentar o mesmo número na direita. Porque se você não acrescentar, essa balança vai desequilibrar. Então, esse equilíbrio de adicionar o mesmo valor em ambos os membros, ele é chamado de princípio aditivo. Vejamos mais sobre o princípio aditivo. Vem comigo, olha só. Então agora, olha, vamos observar esse outro princípio. Né? Um outro princípio é o chamado princípio multiplicativo. Vamos observar essa balança. Ó.
eu tenho 4 bolas azuis e 4 bolas laranja. Beleza, 8 bolas ao todo. Do outro lado, eu tenho 2 bolas azuis e 6 bolinhas laranja. Ok, 8, ó. Agora vamos observar, ó, se dobrarmos a quantidade de bolas de um dos pratos, a balança ficará desequilibrada. É claro, né? Porque se eu fizer isso, olha, 2 vezes 8, isso aqui num prato, ó. Eu vou ter uma igualdade? Não, olha, essa coisa estará desequilibrada. Eu teria uma coisa diferente, porque eu dobrei de um lado, escolhi o lado esquerdo. Ó. Eu vou ter 16 e 16 é diferente de outro. O que que vai acontecer para nós termos o equilíbrio? Para nós termos o equilíbrio, se eu multipliquei 2 vezes 8 de um lado, eu vou ter que também dobrar, multiplicar pelo outro lado, olha lá. Encontrando, então, ó, 16, certo? Então, o princípio multiplicativo, ele refere-se exatamente a isso, certo? Se você multiplicar por um lado, em um lado, você vai ter que multiplicar por outro. Vamos ver um desequilíbrio. Olha só, quanto eu tenho? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 desse lado, 16 bolas. 8 azuis e 8 laranjas. Do outro lado, o que que eu tenho? Eu tenho 2 azuis e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 8. Olha só, pessoal, altamente desequilibrada. Como é que eu posso produzir esse equilíbrio? Ora, eu vou ter esse equilíbrio quando você multiplicar o prato da direita por quanto? Por 2. Mas se eu multiplico de um lado, automaticamente eu vou ter que multiplicar por outro. Então eu vou tendo o quê? Eu vou produzindo sempre desequilíbrios, certo? Então, nós temos sempre que, no princípio multiplicativo, se eu vou para um lado, eu vou ter que multiplicar do mesmo jeito do outro lado. Então, observe aqui o que acontece com a igualdade inicial. Ó. Então, eu tinha 4 mais 4, 8, beleza. 2 mais 6, 8, beleza. Peguei, ó, e multipliquei o primeiro prato por 2. Automaticamente, como é uma igualdade, eu vou multiplicar pelo outro lado também. Olha o que nós encontramos. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. Beleza, balança em equilíbrio. Tranquilo, pessoal? E para que servem esses princípios? Para que servem esses princípios? Esses princípios servem para nós equacionarmos, né? Olha, equacionarmos problemas de igualdade. E um dos problemas de igualdade que nós nos deparamos sempre é a equação. Olha, o próprio nome já está falando, equação. Então, equacionar. Equacionar é determinar um valor desconhecido em uma igualdade, que você pode utilizar o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Vem comigo. Então, olha só, equação, né? O que diz aí, ó? São sentenças matemáticas em que aparecem letras e números e o sinal da igualdade. As letras são chamadas de incógnitas ou termos desconhecidos e ou variáveis, beleza? Então, ó, elementos de uma equação. Quando nós estamos diante dessa situação que é a equação, então nós temos os seus elementos. Quem são os seus elementos? Nós temos membros e sinal da igualdade. Já é um aqui, ó. Beleza? Olha só. Primeiro membro, antes do sinal da igualdade. Segundo membro, depois do sinal da igualdade. Segunda situação, incógnita, que é representada geralmente por letras X, Y, Z. Terceira situação. Então, pessoal, observe o seguinte. Observe que quando nós estamos diante de uma equação, é interessante que você identifique o quê? O que é primeiro membro, o que é segundo membro. É claro que o que vai nos levar a essas identificações é a igualdade, né? Porque você está trabalhando com a questão da igualdade, beleza? Aí vai identificar
Identificou o primeiro membro, identificou o segundo membro, show de bola. Identificar a nossa incógnita, certo? Que é aquilo que você quer descobrir. Ora, as incógnitas, elas são representadas por quaisquer letras do nosso alfabeto. Porém, em matemática e nos nossos livros didáticos, para não nos deixarmos tão livre, as mais usadas, X, Y, Z, W, né? São as mais usadas. Mas aqui para nós, eu acho que a gente vai acabar utilizando mais X e Y, que são as variáveis mais usadas. Mas lembrando, você pode utilizar quaisquer letras. Continua, vem comigo. Então vamos ver esse exemplo aqui. Olha. Nesse exemplo, o que é que nós temos? Ó? Nós temos 2x menos 6 igual a 2. Olha só, pessoal, o que nós temos. Então vamos ver. Primeiro, olha, vamos identificar. Possui sinal de igualdade. Primeiro membro, olha lá, o primeiro membro é tudo que vem antes, está à esquerda da igualdade. Segundo membro é tudo que vem depois. O que vem depois da igualdade? 2. E aqui no quarto, x é o termo desconhecido, olha só. Então, primeiramente é bom que você faça isso, né? Você pega e você identifica os elementos da equação. Quem é que está no primeiro membro? Que é o que vem antes da igualdade, sempre da esquerda para a direita, certo? Depois, segundo membro, vem depois da igualdade. O que está depois da igualdade? Beleza. Depois, a incógnita, ou a variável da nossa situação. Beleza? Feito isso, nós vamos aprender a resolver, né? Então, vamos resolver. Agora, nós chegamos, então, olha, resolução de equação aplicando o princípio da igualdade. Qual é o princípio, meu povo? Princípio aditivo e ou princípio multiplicativo. Então, resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita. Como? Através dos nossos princípios. Então, olha só o que eu tenho aqui. Ó. Vamos a essa situação. Nessa situação, nós temos, olha lá, o dobro da quantia de Marcos. Aliás, o dobro da quantia, olha, o dobro da quantia que Marcos possui, mais R$15, dá para comprar exatamente um objeto que custa R$60. Quanto Marcos possui? Então vamos traduzir, né, essa linguagem usual, que é aquela que nós usamos exatamente através da nossa linguagem, que é o português, ali está em linguagem usual, e vamos transcodificar, fazendo a transcodificação para quê? Para a linguagem da matemática, utilizando os símbolos. Vamos fazer essa transcodificação. Então, olha lá, o que eu tenho? O dobro da quantia de Marcos. Eu sei que quantia é essa? Não. Então, eu vou chamar de x, olha. Então, olha, 2x, dobro da quantia de Marcos, mais 15... Ó, dá para comprar exatamente um objeto que custa R$60. Opa, tá aqui, olha, a nossa equação. Primeiro membro, segundo membro, variável x. Vamos resolver. Por qual princípio? Você escolhe aqui, é o princípio aditivo. O que é que diz o princípio aditivo? O princípio aditivo, ele tenta exatamente deixar somente quem possui variável é a variável no primeiro membro. Então, aqui no caso, eu posso utilizar o princípio aditivo. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um simétrico a 15. Qual é o simétrico de mais 15? Menos 15. Automaticamente, do outro lado também a mesma coisa. Ó. Então, aqui eu vou ter 2x mais 15 com menos 15, zerou. E agora, 60 menos 15, né? Então, isso aqui vai me dar 5 para 10, dá 5, emprestei 1, né? Então, isso aqui vai me dar 4, beleza? Isso aí, olha, tá certinho, né? Então, eu quero o valor de x, olha. Então, o 2 agora tá multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo, olha. 45 dividido por 2. E aí você faz essa continha, né? Rapidinho, 45 por 2, ó. Então,
baixa o primeiro aqui, 4 por 2 vai dar 2, né? 0, baixa o 5, vai dar 2 de novo. Isso vai me dar 4, sobrando 1, vírgula. Opa, olha só, meu povo. Então, olha o valor aqui, ó, 22,5. Então, quanto Marcos possui? O dobro da quantia que Marcos possui, mais 15, dá para comprar exatamente um objeto que custa R$60. Quanto Marcos possui? O problema está te perguntando quanto Marcos possui. Então, vamos ver, né? Eu vou pegar e vou multiplicar, então, por 2. Olha aqui, eu vou multiplicar exatamente por 2 esse negócio. Porque, olha lá, é 2 vezes o valor lá, ó. Então, 22, desculpa, 22, vamos consertar aqui, ó, 22,5, mais 15, né? Que era isso, olha, o dobro da quantidade que possui, mais 15 dá para comprar o objeto exatamente. Então, só vamos multiplicando, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 2 dá 4, você fazendo essa continha, vamos fazer essa continha aqui, aproveitar aqui, ó, esse espaço que está sendo pouco, então eu vou exatamente na conta que eu estou fazendo. Então, 2 vezes 22,5 vai dar 45, certo? Com mais 15, beleza, meu povo, olha só, dá os 60, né? Então, olha lá, achamos o valor dessa incógnita aqui, é isso. E desse jeito nós exatamente tratamos da questão da resolução, que é a equação. Beleza? Então vamos seguir. Seguindo agora nós temos, ó, linguagem algébrica. O que é uma linguagem algébrica? A linguagem algébrica, pessoal, é exatamente pegar uma linguagem usual e transcodificar para a linguagem da matemática, certo? Envolvendo o quê? Números e letras. Então, olha só, me segue. Ó, linguagem algébrica é aquela que usa letras, beleza? Ó, a linguagem algébrica é aquela que usa letras, símbolos e números, além das operações matemáticas para expressar de forma breve e concisa uma sentença matemática, que pode ser aberta ou fechada. Então vamos relembrar essa transcodificação. Como eu faço a transcodificação? Então vamos transcodificar, ó, um número qualquer. Eu sei quem é esse número? Não. Então eu posso utilizar as letras, eu posso utilizar X, eu posso utilizar Y, eu posso utilizar Z, etc. Pode utilizar quaisquer letras. Segunda situação, ó, o triplo de um número mais 2. Então lá vai, triplo, 3. A letra, esse número mais 2, olha só. E na letra C, um número, que eu não sei quem é, somado com 5 é igual a 10. Então, pessoal, é pegar exatamente, certo, a linguagem usual e transcodificar através dos símbolos para a matemática. Como eu estou adicionando letras e números, então eu tenho uma transcodificação algébrica. Me segue. O que é que nós temos agora? Nós temos agora a questão, o que são transformações geométricas. Então, nós temos o seguinte, ó. O que são transformações geométricas? São movimentos ou mudanças que podemos fazer em uma figura, de modo que possamos obter figuras iguais ou semelhantes às originais. Olha a observação aqui dentro do balão, né? Sempre o olhão, né? Vamos botar o olhão porque eu tenho que ficar com os olhos abertos, que através dos olhos eu vou guardando as informações. Então, quando fazemos alguma transformação geométrica, podem ocorrer duas situações. Opa, mas que situações são essas? Vamos já ver. Primeira situação, olha. A primeira situação, a figura obtida é exatamente igual à figura original. Isso tem um nome? Tem! Isometria, certo? Está classificada lá dentro da simetria, simetria por isometria, quando eu mantenho exatamente todas as características da figura original, tamanho e tudo. A figura mantém, 2, a figura mantém o formato da original, mas é menor
ou maior. Isso é uma homotetia, certo? Tenho a mesma figura, ó, mesma figura, mas pode ser menor e ou maior. Beleza? Então, pessoal, quando a gente está trabalhando com transformações, certo? Eu tenho que estar atento à transformação que está classificada dentro da simetria. Eu olho para a figura, mantém as mesmas características, tamanho, tudo bonitinho, então eu estou diante de uma isometria. Ah, eu tenho a mesma figura, porém agora uma figurinha pequenininha, mas mantendo as mesmas características. Ah, é um figurão, uma maior, mas mantém as mesmas características. Então você está diante de uma homotetia. E sigamos com a revisão. Vem comigo agora. Polígono. O que é o polígono? É uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada. Ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas. Beleza? Se ele precisa ser figuras fechadas, vamos conhecer os elementos dos polígonos, certo? Então vamos lá, elementos de um polígono. Então olhem esta figura que está aqui ao lado no meu balão. Beleza? Ó. Então os pontos A, B, C e D são os vértices dos polígonos. Está aqui, pessoal. Olha, meu povo. Olha o vértice dos polígonos aqui. Que vértice? A junção de lados, beleza? Segunda situação. Olha o olhinho aqui, né? Ó, o olho. Segunda situação, os segmentos AB, né, BC, CD e DA são os lados do polígono. Onde é que estão os lados? Está exatamente aqui, ó. Olha só, são os lados, beleza. Outro olhinho, né? Bota o olho aí. E terceiro, os segmentos AC e BD são as diagonais. Beleza, estão aqui elas, olha lá. Outro olhinho, beleza, meu povo? Então, esses são os elementos de um polígono. Show de bola! Continuamos aí com as informações. Então, o que é um polígono? Um polígono, pessoal, ele surge quando nós traçamos um segmento. Um segmento é um conjunto finito de pontos. Porém, eu posso, ao terminar um segmento, construir um outro segmento. E assim sucessivamente, até fechar essa ordem. Quando eu fecho, eu digo que eu tenho um polígono. É claro que, para nós, os polígonos melhores são o que nós chamamos de polígonos comportados. Quem são esses polígonos comportados? São os polígonos regulares, né? Porque nós, enquanto pessoas humanas, nós gostamos de coisas comportadas. Porque coisas comportadas mantêm um determinado padrão. Se mantém um determinado padrão, a análise é mais fácil de você fazer. Vamos conhecer alguns polígonos? Segue! Classificação dos polígonos. Quanto aos lados, olha, se ele tiver 3 lados, você diz que você está diante de um triângulo. Está aqui o triângulozinho. Tá? Se ele tem 4 lados, eu estou diante de um quadrilátero. Está aqui um exemplo aqui do lado. Ó. Se ele tem 5 lados, eu tenho um pentágono. Está aqui ele ao ladinho. Se eu tenho 6 lados, eu tenho um hexágono. Está ele aqui do lado. Beleza? Mas para por aí essa classificação dos polígonos? Claro que não. Se eu tenho um de 7 lados, ele é chamado de epitágono. Se eu tenho um de 8 lados, octógono. Se eu tenho um de 9 lados, eneágono. Se eu tenho um de 10 lados, é um decágono. Se eu tenho um de 11, é um decágono. Se eu tenho um de 12, é dodecágono. 13, não tem nome especial. Polígono de 13 lados. 14 também não tem nome específico, é um nome especial. Polígono de 14 lados, chegamos no 15. 15 tem um nome especial, pentadecágono. O 16 é 16 lados, o 17 é 17 lados, o 18 é 18 lados, o 19 é 19 lados, o de 20, beleza, eu tenho icosságono de 20 lados. E por aí vai. Beleza, meu povo? Isso foi o que nós exatamente
fizemos uma varredura, né, na nossa revisão. Muito obrigado, até um próximo momento e boa avaliação!